Salve, salve comunidade virtual! Dando continuidade ao nosso curso, hoje o nosso problema orientador se move pela seguinte questão: por que estudar administração se eu não serei um administrador, né? Ou seja, qual o sentido de eu despender energia numa disciplina de administração, já que eu não vou me formar em administração, né? Ou seja, administração para não administradores. Vale a pena? Bem, eu vou fundamentar a minha argumentação aqui hoje em 3 pilares, né, para tentar responder essa nossa questão. O primeiro pilar, eu vou recorrer a um dos ditos pais da administração, Henry Fayol. Vocês lembram dele, né? Escreveu essa clássica obra Administração Industrial em Geral. É nesta obra aí que ele vai definir que a administração é planejar, organizar, dirigir e controlar, que influenciou esse conceito e tal. Mas o mais interessante dele não é simplesmente essa sistematização. É o que ele começa o que ele diz no começo do livro, né? Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que o ensino na área de administração era algo que deveria ser obrigatório nos cursos de engenharia, porque, na visão dele, se gasta muito tempo com matérias de exatas, matemática, física, cálculos e tudo mais, e pouco com as questões de gestão de pessoas propriamente dita. E aí o que acontece? Acontece que quando essa pessoa chega no chão de fábrica, está numa organização, ela sabe muito bem como calcular, mas pouco como gerir. E a visão dele, como ele passou 40 anos da carreira dele como diretor de uma empresa, a visão dele, diferente de Taylor, é uma visão na ótica empresarial de quem está acima do processo, né? Então ele vai fundamentar durante o livro dele isso: pessoal, vamos estudar menos cálculos e vamos dedicar mais às questões de gestão. Parece que um conselho abordado nesse livro de 1916, há 100 anos, não foi muito ouvido, né, pela comunidade acadêmica de um modo geral, já que a gente observa, principalmente nos cursos de engenharia que eu ministro aulas, uma ênfase pesada na perspectiva da formação básica e pouco ou quase nada na perspectiva de gestão, né? Mas como é que ele fundamenta isso? De onde ele tira esse insight, né? Ele vai comprovar a partir de 2 estudos que ele realizou. O primeiro deles, ele observa o seguinte: quanto tempo um determinado funcionário gasta executando as funções no setor que ele está inserido. Então ele começa analisando o que? Um operário. Um operário, naquela época, ele passava mais de 85% do tempo dele cumprindo funções operacionais, técnicas, que provavelmente ele aprendeu no curso técnico e tudo mais. O restante do tempo dele, ele estava fazendo o quê? Administração, que vai desde a questão do planejar, organizar e dirigir e controlar, a algumas questões de cálculo, contabilidade e segurança. Porém, esse mesmo funcionário, se ele tivesse upgrade na carreira, né, e ele saísse da posição de operário e assumisse o cargo de chefe da divisão, supervisor, por exemplo, a função dele mudava. Ele iria diminuir em 85% do tempo realizando funções técnicas, como fazer, para apenas 30%. E o restante do tempo dele, ele estaria lidando com questões administrativas, financeiras, comerciais. Ou seja, ele passaria 70% do tempo dele lidando com questões administrativas. E o que acontece se esse mesmo funcionário consegue chegar ao ápice e virar um diretor de uma empresa? Quanto tempo ele passa cumprindo as funções técnicas, teoricamente, da formação inicial? Segundo o estudo de Henry Fayol, apenas 15%, já que 85% do tempo dele está relacionado com gestão de pessoas, né? Ou melhor, com administração, que envolve a gestão de pessoas. Esse estudo ele fez analisando a sucessão, a ascensão de um funcionário dentro de uma organização. E ele fez um segundo estudo também, analisando o quê? Os contextos entre uma pequena e uma grande empresa. Por exemplo, um chefe numa pequena empresa, ele faz tudo. Ele passa 30% do tempo dele nas questões técnicas, geralmente numa formação, talvez engenharia, que seja, e o restante em administração e tudo mais. Só que se esse chefe é de uma empresa de médio porte, ele vai passar 25% do tempo dele as questões técnicas, e se for uma grande empresa, 15%. O que ele está dizendo? Que ainda há uma diferença no tamanho da organização. Em uma pequena organização, geralmente o chefe ele não faz tudo, mas nas grandes organizações não. Até pela divisão do trabalho e tudo mais, a função técnica ela é mais diluída. Então se faz menos técnica enquanto como fazer e mais gestão, como gerir. Esse é um primeiro argumento que o próprio Henry Fayol vai defender no livro dele. Pessoal,
precisamos incentivar os engenheiros, naquela época não tinha profissão de administrador, né? Precisamos incentivar os engenheiros de um modo geral, ou outros cargos, por exemplo, um médico que dirige um hospital, um farmacêutico que dirige a sua própria farmácia, a intensificar as perspectivas do conhecimento gerencial, que isso é um acréscimo para eles, já que se você cresce, você precisa lidar com pessoas, você precisa gerir. Esse é um primeiro argumento. O segundo argumento, especificamente com relação aos engenheiros, né? Sempre brinco, né, que o engenheiro não se considera uma pessoa, ele se considera um engenheiro, ele está acima, né, da categoria pessoa. Por quê? Porque o engenheiro muitas vezes não vê fraquezas nele, né? Ele é um super-herói, inclusive ele é o que faz engenharia de produção e aqueles que não passaram vão fazer administração, é um outro status, né? O engenheiro é um Superman. Mas o nosso super-herói também tem lá os seus tendões de Aquiles, não é a criptonita o que o torna fraco, mas o que? A formação do engenheiro, na maioria das vezes. Eu estou falando do engenheiro, mas eu estou generalizando para as outras áreas do saber numa perspectiva técnica. Por quê? Grande parte da grade curricular está voltada para as questões técnicas, como a gente comentou, como o Henri Fayol disse, mas muito pouco para as questões da gestão e principalmente das questões da área humanas. E o que é a área humanas? É aquele pessoal que faz miçanga, que anda pelado, aquela confusão tudo. Pode ensinar para nós as questões políticas. As questões políticas são fundamentais no ambiente organizacional, seja ele privado, seja ele público, né? Dois livros que elucidam isso com muita propriedade, O Príncipe de Maquiavel, né? Que Maquiavel vai abordar que essa ética bela, essa ética quase puritana, né? Idealizada pela religião, ela funciona muito bem dentro da igreja. A lógica, na época não do mercado, mas a lógica do Estado se move por uma ética muitas vezes finalista. Os fins justificam os meios. Max Weber vai dizer isso mais à frente, idealizando o Maquiavel. E as coisas não são essa meritocracia bela, bonita, transparente, como a gente observa. As coisas acontecem no bastidor, a dimensão política é o que decide. E aí está o gargalo, muitas vezes, do engenheiro por não enxergar a dimensão política como um processo de ascensão social, né? Esse é um livro, As 48 Leis do Poder, que ilustra muito bem as transgressões no processo político. Eu vou contar uma breve anedota que eu sempre gosto de ilustrar nas aulas, né? Presenciais, obviamente. A história de um ex-aluno que eu tive, que ele começou a fazer um estágio na área de engenharia química, numa grande empresa de Belo Horizonte, e no primeiro mês de trabalho dele, ele começou a observar vários equívocos no setor que ele estava inserido, né? E ficou, né, surpreso, mas como é que eles não estão vendo isso? O que ele fez? Como um bom estagiário, cogitando a possibilidade, inclusive, de se efetivar, ele fez um relatório, apresentou para o gerente dele, falou: chefe, observei alguns equívocos aqui e tudo mais, tal. O gerente olhou o relatório, muito satisfeito: muito obrigado, excelente trabalho, você já chegou motivado, nós iremos sim analisar a sua proposta. Passou 2, 3 meses, nada. O que ele fez? Ele cobrou do gerente, né? Ele viu que o gerente também não deu muita bola e tal. E aí ele teve uma ideia brilhante, né? Já que o gerente não está sendo eficaz, né? Eu aprendi que a gente tem que ser eficiente, eficaz, esses dois conceitos. Ele foi conversar com o diretor, né? Ou melhor, com o supervisor do gerente, e apresentou a proposta. No dia seguinte, o que aconteceu? Esse indivíduo, esse estagiário, teve o convênio, o vínculo dele desligado da organização. Por quê? Primeiro porque ele cometeu uma transgressão de relações de poder, ele passou por cima do gerente. Como é que eu vou confiar em alguém que não está subordinado, mesmo fazendo certo? Mas o ponto não foi esse. O ponto foi que ele observou algo que todo mundo enxergava, mas aquele departamento em si não queria mudar porque tinha interesses políticos em conflito com outro departamento. Sim, pessoal, a empresa, os funcionários estavam prejudicando a organização, exatamente. Né? Então, assim, esse é um exemplo que mostra como que a dimensão política, que nem sempre fazer o certo, né, fazer o bem, te leva para o bem. Né? Não estou defendendo aqui que nós tenhamos que ser sujeitos antiéticos e fazer o que a gente bem entende para o nosso interesse. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, dentro de uma lógica de mercado, seja na organização privada ou pública, há uma lei, muitas vezes invisível na formalidade, que são as relações políticas e que são cruciais nesse processo. E o que eu defendo é: a gente não precisa dominá-las, essas leis, para dominar os funcionários, mas a gente precisa entender essas leis para sobreviver muitas vezes, né? Porque esse é o jogo político que a gente tem observado desde que o homem é homem na organização da sociedade, nesses 12 mil anos, né, desse modelo de sociedade sedentária, né, que a gente tem observado. Enfim, esse é o segundo argumento que eu
que eu trago aqui a importância do estudo da administração e das áreas de humanas para a formação dos não administradores. E aí o terceiro e último ponto para ilustrar para responder a nossa pergunta, né? Quem assina a função de administrador numa empresa? Se a gente tem um contador, geralmente o contador que é o responsável pela contabilidade de uma organização. Toda organização precisa de um contador, com exceção dos microempreendedores individuais, né? Toda organização, por exemplo, da farmácia precisa de um farmacêutico que assine, toda clínica veterinária precisa de um veterinário que assine, todo hospital e assim vai, precisa de um médico que vai receituar. Ou seja, essas profissões, elas demarcam uma fronteira com o mercado, exigindo profissionais para que assinem a função técnica exercida por eles, né? Diferente do que acontece na área de administração. Por exemplo, o Conselho Federal de Administração até tentou, em 2005, uma resolução exigindo que as organizações tivessem um profissional da área para poder assinar as funções gerenciais. Claro que isso não entrou em vigor, porque a própria legislação brasileira, né, não obrigava isso, e logo uma resolução é menor do que uma normativa é menor do que uma legislação. Teria que se mudar a legislação para que a normativa tivesse força, né? Nesse período, tudo o que nós temos observado? Onde estão os administradores? Então vejamos essa matéria aqui para a gente fechar nossa reflexão. Diploma inútil, por que tantos brasileiros não conseguem trabalho em suas áreas? Essa matéria vai ilustrar, entre as diversas áreas, principalmente o contexto da administração. O que nós temos? No ano de 2014, né, 30% dos concluintes daquele ano eram formados nas grandes áreas de gestão, em especial administração. Hoje nós temos, por ano, 100 mil egressos que diplomam em administração e que vão para o mercado de trabalho. E o que esses indivíduos estão fazendo? Quantos desses estão exercendo a profissão de administradores? A matéria mostra para nós aqui, no ano de 2014, ainda no período de ascensão econômica, né, ou melhor, de estagnação, que apenas 5% dos profissionais formados em administração estavam assinando enquanto administradores de empresa. Outros 9% estavam cumprindo uma função de ordem técnica, como assistentes e auxiliares, e os outros 85%, se estavam trabalhando enquanto administradores, não estavam assinando enquanto tal. E aí o que eu digo para vocês? Eu digo para aqueles que não são administradores que é um mercado aberto para vocês dominam esse mercado mesmo, teoricamente, de uma dita área técnica dos administradores, né? E aí eu fecho com essa provocação, né? Quem faz administração? O que não é a nossa pergunta de hoje, foi a nossa pergunta de algumas das videoaulas anteriores, administração para quem? Eu digo que pela área que a gente observa, a administração, nessa figura aqui, né, que esse rosto não está identificado, tem sido cumprida majoritariamente por outras áreas do saber que tem esse filão aí à disposição para vocês. E aí eu brinco para vocês, engenheiros de um modo geral, vocês ainda podem tirar um sarro com os administradores, dizendo o seguinte: além de vocês fazerem administração porque não passaram no curso de engenharia de produção, vocês são tão generosos que vocês estudam, vocês aprendem, mas quem executa e quem ganha somos nós, engenheiros. De fato, nós somos super-heróis. E aí agora eu vou brincar com vocês, engenheiros, aproveitem o pouco do tempo que lhe restam, né? Porque o que nós estamos observando com o avanço tecnológico é que vocês também serão substituídos. É uma questão de tempo, né? Mas enfim, essa é uma provocação a se pensar, e a nossa proposta de uma próxima videoaula, inclusive, é comparar essas diferenças salariais entre os administradores e os engenheiros, que, diga-se de passagem, queridos engenheiros, estão caminhando para o mesmo fim de nós, administradores. Muito obrigado.